Então, muito boa tarde a todas e a todos, e muito obrigada. É fantástico estarem aqui pessoas de vários cantos do mundo. O Adelino disse-me que está alguém do Japão, eu fiquei impressionadíssima. Ahm, o tema desta tertúlia, olhar a escola através dos excluídos, é urgente, como aqui alguém já disse. E neste tempo é urgente. Nós vamos ter aqui dois animadores, uh, um que é nosso convidado, o outro que faz parte do nosso grupo, o Adelino Calado. O nosso convidado, estamos muito honrados de ter aqui hoje o professor Joaquim Azevedo, muito associado à luta por uma educação para todos. Também um investigador reconhecido, com um grande contributo para se compreender e resolver problemas da educação. Portanto, não é só, digamos, a luta, é também ajudar a compreender através de todo o trabalho do terreno que ele tem desenvolvido, no Arco Maior, designadamente. Do contributo que ele dá, não só através do relato da experiência na luta contra a exclusão, mas também na investigação. E a investigação é muito importante para tornar mais credível estas bandeiras de luta contra a exclusão e da educação para todos. O professor Adelino Calado, que é membro das inquietações pedagógicas e também trabalha numa associação de prevenção do abandono e insucesso escolar, mas eu gosto de lembrar, como antigo diretor da Escola de Carcavelos, uma escola que eu visitei várias vezes e que tinha digamos, um aspecto muito interessante, que era a escola tinha fama de ser a escola onde não se chumbava. E isto causava muito incómodo a muitas pessoas, porque achavam então não se chumba, não se faz nada. Mas justamente ali era ao contrário, não se chumbava, mas trabalhava-se mais. E ele descobriu estratégias para como, trabalhando mais, as pessoas podiam não chumbar. Portanto, são estes dois convidados que nós temos, ambos que não se conformaram com as explicações que remetem, normalmente, as explicações do insucesso e do abandono escolar, que remetem normalmente para fatores exteriores à escola. Não se pode fazer nada porque tudo condiciona o insucesso e o abandono escolar, está lá fora. São as questões sociais, são as questões culturais. E é verdade, nós sabemos que essas questões são dramáticas e são terríveis, mas enquanto não se mexer na escola, como eles estão a tentar fazer e perceber porque quais são estes fatores que fazem com que haja tanto abandono e, portanto, as pessoas não se conformarem e é muita posição das inquietações pedagógicas é não nos conformarem com estas explicações que remetem tudo para fora com estas explicações fatalistas. Então não há nada a fazer porque está tudo lá fora e só quando a sociedade resolver os seus problemas é que vamos resolver. Portanto, este olhar da escola através dos excluídos é, digamos, aquilo que eles nos vão trazer. Com uma atitude escuta, que eu acho que é muito importante na sociedade portuguesa. Escuta em geral, mas escuta da escola, da sua organização, porque no fundo enquanto nós não questionarmos a organização, a utilização do tempo, a gestão da diversidade, enquanto não questionarmos estas questões, mas e sobretudo uma questão que me incomoda muito, é também não atuar e não valorizar as experiências que são feitas. Há muito trabalho, bom trabalho, que é feito nesta perspectiva, muito trabalho, muitos esforços. Eu estou a lembrar, por exemplo, estou aqui a ver o Sérgio,
o movimento da escola moderna, que tem um trabalho excepcional, que eu admiro muito. Enquanto nós não divulgarmos mais, não tornarmos mais conhecidos, porque é possível mudar isto, é possível não resolver todos os problemas, mas é possível que os alunos tenham um futuro muito melhor. E é um pouco estas questões que eu colocava. Que eu colocava aqui. E só duas palavras sobre as inquietações pedagógicas, porque eu estou a ver aqui pessoas que nos conhecem, outras que não nos conhecem. Nós reunimos-nos desde o princípio do século, mais ou menos, e reunimos com a nossa grande preocupação não anda longe do tema desta tertúlia, que é a educação para todos, como é que podemos fazer com que todos aprendam ao longo de toda a vida, e desde os pequenos a Teresa Vasconcelos com a grande bandeira dos 0 aos 6, dos mais pequeninos, mas também estou a ver aqui a Lucília, que são de adultos. Todas estas questões são questões que nos têm ocupado e, digamos, o grande disto é mesmo a educação para todos, e portanto nós já tivemos interrupções, mas digamos, andamos à volta destas questões e por isso é muito bom ver-vos aqui hoje e ajudem-nos, participem nas nossas coisas, porque eu acho e nós achamos que a sociedade está bem a precisar destes debates, como já foi aqui dito. Eu ia passar a palavra ao Joaquim Azevedo e depois ao Adelino e depois a Teresa também irá aqui ajudar a animar isto e toda a gente poderá ajudar a animar. A Joaquim tem a palavra. Queria cumprimentar cada um, e agradecer o convite que me fizeram para estar aqui, e falar-vos um pouco no fundo, desta dinâmica socioeducativa que temos desenvolvido ao longo destes anos, dos últimos 12 anos aqui no Porto e em Gaia. Eh, eu começo por fazer assim uma pequena apresentação e depois podemos conversar e aprofundar alguns aspectos. Sim, ok. Hum, Portanto, eu cito o que é o arco maior e rapidamente, e depois passo para essa investigação e para os principais resultados dessa investigação. Portanto, o arco maior é um projeto, portanto, é uma dinâmica socioeducativa. Nós não queremos ser uma instituição escolar, eh, por uma questão de princípio, depois podemos abordar isso. Somos um projeto que acolhe e educa em termos de educação escolar, portanto, sexto, nono e 12º anos, e, portanto, adolescentes, sobretudo, que foram sendo marginalizados nas escolas públicas aqui do Porto e de Gaia, e que se encontram neste momento em abandono reiterado, portanto, já numa situação de grande absentismo e reiterado ao longo de muitos meses, e em elevado risco de exclusão social, porque são geralmente miúdos que vivem em, numa situação muito precária. Nós temos, portanto, quem são eles? São adolescentes, portanto, Uhum. geralmente oriundos de famílias pobres, a viver em bairros sociais. São muitos deles vítimas, em geral, de negligência, sim, e de abandono por parte da família, ou de um dos pais ou de ambos, que cresceram em ambientes de violência, a maioria deles, e de abusos, e que evidenciam perturbações ao nível da saúde mental, sobretudo nos últimos anos, tem-se vindo a acentuar, e que apresentam todos percursos escolares de insucesso e comportamentos disruptivos. E já recebemos até hoje, este ano, perto de 600 adolescentes em 4 polos que temos aqui a funcionar. Eh, Ao longo destes anos, agora sem explicar muito o que é e como é que é e como funciona, isso podemos ver depois. Portanto, ao longo dos anos, houve esta inquietação como foi sendo
que foi sendo levantada sistematicamente e que me preocupava, além destes fatores, como a Ana dizia há pouco, além dos fatores sociais, familiares e individuais, o que é que aconteceu a estes alunos nas suas escolas antes de as abandonarem? Eh, Porque eles chegam numa situação muito deprimidos, numa autoestima baixíssima, a dizer que não vale a pena fazer nada por eles, nem puxar por eles, que eles não são capazes de nada. E, e eu tentei perceber isso. Eu tinha acesso, pedi isso aos diretores das escolas, eh, poder usar os processos individuais de 25 desses adolescentes, e então fiz uma investigação que, entretanto, está publicada sobre isso mesmo. E era isso que eu vos queria aqui trazer como arranque. Ao longo da análise dos processos individuais destes alunos, eu identifiquei 13 procedimentos tipo que as escolas adotam, eh, geralmente de uma forma muito despercebida e silenciosa, mas ao mesmo tempo contínua. Muitas das escolas, porque eles não são oriundos de uma escola ou duas, eles vêm de muitas escolas, eh, e eu enumero rapidamente esses procedimentos tipo. Por um lado, em todos os casos, são alunos eh, para os quais a escola, ou face aos quais a escola teve um papel inicial muito importante de detecção precoce de problemas, de situações complexas, familiares, escolares, individuais, sociais. E em todos os casos a escola de início opta logo por rotular estes miúdos como alunos em risco, alunos problemáticos, e verifica-se que a identidade pessoal de cada um deles fica logo apagada ali, porque passa a integrar esta categoria de aluno de Uhum. risco ou aluno problemático, e é em torno disso que depois tudo se vai suceder, é nesse quadro já. Em segundo lugar, em todos eles também se elabora uma vasta documentação, relatórios, imensos relatórios de psicólogos, pedopsiquiatras, sobre déficits e patologias. Portanto, há uma capacidade instalada ao nível, das escolas e ao nível dos serviços, de outros serviços sociais, para identificar e para, sobretudo, identificar os déficits, as razões dos déficits e identificar patologias. E isto ajuda, portanto, a esse terceiro procedimento, que é a acionar um conjunto de medidas de apoio pedagógico. Portanto, a escola aciona esse conjunto de medidas, mas esse conjunto de medidas, pronto, tem umas características que eu identifico, mas que em geral significam que a escola não altera substancialmente a proposta educativa que tem para estes Uhum. alunos. A escola o que faz é dar-lhes mais horas do mesmo currículo, das mesmas disciplinas, da mesma maneira, ou dá menos horas, por exemplo, nas adequações curriculares, retira e permite que seja feito em 2 anos, um ano e por aí fora. Portanto, o tipo de medidas de apoio pedagógico tem muito que ver com isso. São adaptações realizadas sobre a mesma matriz, o mesmo modelo, desenvolvido geralmente do mesmo modo. O quarto procedimento é a escola elabora trimestralmente listas de incapacidades dos alunos. Isto é dos aspectos mais deprimentes da análise dos processos individuais destes alunos, são as listas de incapacidades. Às vezes são mais de meia folha eh, de, da listagem de não é capaz disto, não sabe fazer isto, não é capaz de, não sabe, não é capaz. Não. E portanto, são listas mesmo muito extensas e que saltam das características dos comportamentos para a identificação, ou pelo menos, ou para questões de caráter da própria pessoa, não é? Há um deslizamento permanente. Quinto, a própria classificação. Não é? Estes alunos, à medida que vão sendo classificados, são desclassificados por estas vias, não é?
são desclassificados e as pessoas que estão por trás desses alunos vão sendo sistematicamente escondidas e as suas identidades vão sendo também postas debaixo do tapete e entram nestas classificações gerais que na realidade para eles são desclassificações. Depois os alunos reprovam muito e repetem o mesmo ano de escolaridade. Há miúdos a repetir 5 vezes o mesmo ano de escolaridade. Portanto, e isto no século XXI, eles nasceram já todos no século XXI. E, portanto, e quando repetem 2 vezes, 3 vezes, repetem sempre com o mesmo currículo, da mesma maneira, com a mesma proposta. O sétimo procedimento é que na transição do primeiro para o segundo ciclo, em quase todos os casos, os problemas agravam-se na transição do quarto para o quinto ano. Portanto, há um conjunto portanto, estes procedimentos que eu falei antes vão sendo acionados e depois naquele salto chegam ao quinto ano e o quinto ano é uma espécie de rebenta a bomba completamente e então começa ali, agrava-se o processo e entra-se numa bola de neve que cresce no quinto, sexto, sétimo, portanto, que eles depois não conseguem fazer, muitos deles, e entretanto têm 15 anos, 16. O oitavo aspecto, as famílias e os alunos vão sendo culpabilizados pelo que acontece, portanto, nunca há a identificação de uma fragilidade da escola, de uma dificuldade da escola, portanto, há uma culpabilização sistemática das famílias e também uma culpabilização sistemática dos alunos, portanto, que não só não aproveitam estas oportunidades que a escola lhes está a dar, como não aproveitam as suas próprias capacidades. Portanto, aliás, isto está sistematicamente escrito nas avaliações trimestrais, isto vê-se sistematicamente por todo o país, não aproveita as capacidades que tem, o aluno até tem capacidades e não as aproveita como se as pessoas não tivessem todas as capacidades. E, portanto, aqui é uma. Portanto, os alunos, por exemplo, nós quando os recebemos, eles de facto vêm com esta culpabilização completamente assumida e dizem que foi tudo por culpa deles, tudo o que aconteceu. Nono aspecto, a escola distingue-se claramente pela punição e por uma punição cada vez mais severa. A escola tem dificuldade em agir do ponto de vista pedagógico, o Estatuto do Aluno que diz que o primado é a pedagogia, mas nestes casos esse primado rapidamente desaparece para dar lugar à punição sistemática e cada vez mais severa, portanto é a tal bola de neve. Os alunos, décimo aspecto, os alunos também se revoltam cada vez mais, são alunos muito desconectados e começam a faltar, portanto começa o absentismo a marcar o seu cotidiano. O 11º aspecto, os alunos exercem cada vez mais o papel que lhes é atribuído, portanto, esse papel de incapazes, de indisciplinados, portanto, rebeldes, malcriados, portanto, eles vão assumindo claramente esse papel e alguns afirmam-se pela liderança desse papel. E, finalmente, os alunos, em muitos casos, não em todos, são encaminhados para outros cursos que foram sendo criados, CEFs, PIEFs, cursos vocacionais e por aí fora, concebidos exatamente na lógica de para quem já acumula reprovações, portanto, estas alternativas existem não no momento em que são detectados problemas, mas depois da acumulação de reprovações, pelo menos 2 reprovações, e finalmente o aluno conclui que isto não é um lugar para mim e sai da escola. E, portanto, aquilo que eu verifico é que aqueles que a escola não quer são esses que vão sendo convencidos de que eles próprios não querem a escola. Portanto, há aqui um movimento, e queria chamar a atenção que não são meia dúzia, portanto, são muitos milhares todos os anos. Isto ainda engloba, as estatísticas do abandono falam à volta de 10%, mas 8%, por aí.
Mas são miúdos que ficam muito invisíveis na cidade, dentro dos seus bairros, entram com facilidade na delinquência, na marginalidade, e, e a minha questão é se a sociedade e a possibilidade de vivermos juntos, pessoas muito diferentes, tem de se dar por vencida e se a pedagogia tem de se dar por derrotada e incapaz perante isto. Mesmo perante estas situações, eu sei que estou a falar, digamos, dos adolescentes e jovens que nós chamamos de fim de linha. Isto é, são os miúdos que ninguém quer e que acabam por abandonar. Portanto, não são miúdos que têm dificuldades de aprendizagem de um tipo, de outro, não sei o quê. Não, estamos a falar dos que abandonam mesmo em situações de muita tensão e conflito com a escola. Eh, Portanto, o que reparo também é que estas práticas estão muito embebidas no cotidiano escolar, são muito naturalizadas, portanto, são muito silenciosas, em geral são despercebidas. As pessoas não têm a noção de que, ao estarem, por exemplo, a listar incapacidades, estão a promover esta desclassificação, estão a destruir a identidade do aluno, e até em discussões que já fiz com várias pessoas, e mesmo no Arco Maior, que temos professores todos do ensino público, que dizem, mas eu para justificar e para a escola ter possibilidade de justificar medidas de apoio pedagógico especiais, eu preciso dizer que o aluno não é capaz, que não sabe, que não tem esta dificuldade e aquela, e listar isso. Portanto, só que isso assume, portanto, estas proporções e são práticas contínuas e bastante violentas. E, por outro lado, é muito importante que falemos sobre isto, que tiremos a escola do ângulo morto, não é? Desta análise do insucesso e do abandono escolar, de abandono que na realidade corresponde, nestes casos, a uma marginalização escolar contínua. E, portanto, e é preciso retirar a escola deste ângulo morto, porque a escola participa neste processo muito claramente e, portanto, e era possível não participar, pelo menos é isso que nós pensamos. E era este ponto de partida que eu vos deixava. Obrigado. Muito obrigada, Joaquim, muito obrigada. Acho que nos deixa aqui muitas questões para reflexão sobre toda esta invisibilidade, sobre esta tragédia, que é também da escola, e acho que vamos poder, na segunda parte, depois disto, discutir. Eu ia passar ao Adelino, então, eh, as mesmas questões, não é? Ok, obrigado. Obrigado a todos por estarem presentes. Obrigado ao professor Joaquim da FED por estar presente também Obrigado. e que fez uma análise que eu já saí da escola há 6 anos, tive quase 50 na escola e uma das coisas que mais me preocupava eram mesmo estes miúdos invisíveis, como diz o professor Joaquim, e que desapareciam de repente da escola sem nunca terem conseguido terminar com todas aquelas, digamos, aquele estudo que o professor Joaquim fez, revela exatamente aquilo que se passa na maioria das escolas. E quando saí resolvi, então, na altura em que estava na escola já me tinha percebido e algumas das medidas que assumimos na escola de Carcavelos já tinham muito a ver com estas preocupações. Depois de sair, acabei por mexer um bocadinho e arranjar um projeto a desenvolver no Cacém, há 4 anos, com o agrupamento de escolas da Gova Miracinta, e há 2 anos com o IAC, o Instituto de Apoio à Criança, no Alto do Lumiar e em Marvila, ou seja, em 3 zonas, porque, como diz o professor Joaquim de Azevedo, este abandono escolar, embora se calhar em média são 8% a nível nacional, mas nestas zonas se calhar atinge os 20, 30% de abandono, o que é uma coisa bastante preocupante. E o professor falou do ponto de vista global do estudo, eu iria falar um bocadinho de o que é que acontece e como é que nós tentamos resolver um bocadinho estas questões
ínfimas, porque eles são milhares e nós não temos muito pouca capacidade para receber mais jovens. Em cada uma destas escolas que eu falei estão cerca de 50 jovens e é muito difícil. E, de facto, a grande questão é, eu costumo dizer que estes jovens, quando nos chegam, apontados por escolas, por CPCJs, por Tribunal de Menores, enfim, aqueles jovens que ainda dentro da idade da escolaridade obrigatória já estão fora e, portanto, acabam por nos aparecer. E quando nos aparecem, eles vêm com a mochila cheia de is. Incompreensão, cheios da indiferença que lhes é dada, muita indisciplina e uma quantidade enorme de insucessos. E, de facto, aquilo que nós fazemos, a primeira questão é ouvi-los fazer uma entrevista inicial. E o que é curioso é que nessa entrevista inicial, que é sempre feita com uma assistente social, que está aqui presente e que é coordenadora, e que é uma das coordenadoras da Escola do Cacém, aquilo que nós gostaríamos era de ouvir, e as perguntas que lhes fazemos são muito no sentido de conhecer, saber o que é que aconteceu, porque é que saiu da escola, e de facto aquilo que se passa nestas entrevistas com todos os jovens é somos nós que falamos mais, somos nós que tentamos experimentar, e se calhar era exatamente isso que a escola devia fazer, era mostrar o que é que vai trabalhar, o que é que vai oferecer, e é isso que nós tentamos fazer, ou seja, tentar explicar, falar muito nós, porque eles não falam. Quando muito falam, aquelas pessoas que os acompanham, porque aquilo que nós pedimos é que eles nunca venham sozinhos, têm que vir sempre com alguém que os acompanhe, ou a família, ou eventualmente um tutor, se ele estiver numa casa de acolhimento, como muitas das vezes estão. De facto, para que eles perceberem, explicar-lhes exatamente quais são os objetivos que nós temos dentro da própria escola. Explicar que a escola tem regras e a regra, na nossa escola, as regras é só uma, é apenas o respeito. E se eles estão de acordo ou não com este tipo de abordagem. Quando eles começam a perceber e começam a ficar um bocadinho mais à vontade, dizem, mas é só uma regra? É só uma regra, é fácil de perceber. E acabam por de começar a conversar um bocadinho e explicar um bocadinho. A maioria das vezes, os miúdos, aquilo que nos dizem, os jovens, é que não gostavam da escola porque a escola também não gostava deles. Portanto, aquilo que nós tentamos fazer logo numa primeira abordagem é estabelecer ligações, estabelecer uma ligação com eles. Para isso, aquilo que nós chamamos o acolhimento é uma coisa que não é só no primeiro dia, é uma coisa que demora tempo. Estes jovens nunca foram acolhidos pela escola, eles foram acolhidos dentro do seu grupo, eventualmente dentro dos bairros, eventualmente dentro dos gangues, nunca foram acolhidos na escola, nunca lhes foi perguntado, nunca se antecipou quais são as situações que eles vivem. A escola não está muito preocupada com isso. Aquilo que nós fazemos é tentar dar-lhes opções. Que opções é que tu tens? Porquê é que vens para aqui? Qual é a opção da tua vida? O que é que tu queres fazer? Depois fazer boas perguntas, que é uma coisa difícil, não é? Perguntar muitas vezes porque é que estás aqui é difícil, porque muitas das vezes eles estão ali porque são obrigados pelo tribunal. Mas as perguntas têm que ser cuidadosas, têm que ser muito bem feitas. E depois procurar, em todos os momentos, soluções em vez de procurar castigos. Castigos estão eles fartos. É melhor procurar soluções e para isso é preciso conversar, é preciso ouvi-los. E depois uma outra questão que é fundamental, que é valorizar tudo aquilo que é bem feito. E eles têm coisas muito bem feitas. Às vezes até chegam a horas todos os dias. Às vezes até fazem tudo aquilo que lhes é pedido. E isso deve ser valorizado pontualmente. E valorizado para eles e junto da família e junto dos tutores, que às vezes ficam doidos quando nós ligamos e lhes dizemos que eles estão a chegar a horas e estão-se a comportar como deve ser. Eles dizem, mas tenho a certeza que é desse jovem que está a falar. Depois, fazer um trabalho pedagógico assente no desenvolvimento multidisciplinar através de projetos. Depois de ter procurado bastante ao longo mesmo ainda quando estava na escola, o movimento da escola moderna, o professor Joaquim de Azevedo, dentro do Arco Maior, foram exemplos que nos foram dando algumas soluções para nós podermos trabalhar. E para isso, encontrar equipas que estivessem disponíveis e que fossem capazes de suportar esta nova forma de encarar a aprendizagem. Ou seja,
não encarar a aprendizagem segmentada, português, inglês, matemática, história, ciência, saindo de uma disciplina para outra, mas encará-lo integrado dentro de um projeto e fazendo com que as aprendizagens sejam multidisciplinares, ao mesmo tempo fazendo com que eles consigam aprender outras coisas, como há pouco, antes de começarmos a tertúlia, estávamos a dizer, aquilo que vai ser muito necessário se alguma vez eles seguirem depois para a universidade ou até para o mercado de trabalho, que é aprender a trabalhar em grupo, aprender a pesquisar, aprender a resolver problemas, aprender a apresentar-se, enfim, esse tipo de questões integradas dentro daquilo que são os currículos que de vez em quando eles, de vez em quando não, quase sempre eles procuram, no sentido de não só encontrarem e desenvolverem competências para o mercado de trabalho, mas e também para terem a certificação necessária para depois poder eventualmente seguir se estiverem interessados. Para isto, de facto, é preciso arranjar uma equipa de professores. E, como diz o professor Joaquim de Azevedo, estas escolas, estes projetos, funcionam com professores dos agrupamentos, com professores da escola pública. E é preciso que estes professores da escola pública, mais do que na própria, no ensino, digamos, geral, aqui eles analisem bem as situações, partilhem opiniões, partilhem as planificações de trabalho, porque trabalhar em projeto é fundamental que as pessoas consigam conversar, preparar, planificar, avaliar e uma coisa que é fundamental e que eu julgo que é uma das grandes falhas do nosso ensino global é ter um acompanhamento externo, ter uma visão externa que possa ir acompanhando aquilo que vão sendo o desenvolvimento dos projetos. Ao mesmo tempo, fazendo análises, fazendo questões, ajudando a centrar e a corrigir rumos que eventualmente possam estar a sair um bocadinho daquilo que era o caminho planeado e, ao mesmo tempo, sentir aquela pressão de que alguém está a orientar, alguém que nos vem fazer alguma pergunta sobre se é necessário dar ajuda àquilo que é, ou sentir que há alguém que nos pode ajudar no desenvolvimento destes projetos. Claro que com esta visão, aquilo que é fundamental do meu ponto de vista, e é uma discussão que tenho tido, e um trabalho que tenho andado a fazer com o professor Joaquim de Azevedo, é trabalhar a meio tempo ou parcialmente com estes jovens não dá. O exemplo que nós temos com os de ensino profissional nas escolas públicas, em que o professor dá metade do dia uma aula nos cursos profissionais e a outra metade nos cursos de caráter geral, não resulta. Há ali muitas complicações. E, portanto, aquilo que nós pedimos e aquilo que nós tentamos fazer é que, com estes jovens, é fundamental o envolvimento a 100%. O envolvimento com eles, até para que eles consigam criar vínculos e criam vínculos rapidamente quando percebem que as pessoas estão para os ajudar, é fundamental que as pessoas estejam concentradas neste tipo de tarefas e não trabalhem em part-time, como na maioria dos casos tem que ser necessário. Iria agora ficar por aqui, eventualmente para que as pessoas possam lançar questões. Ana. Muito obrigada, Adeline. Eu gostava, antes de passar à Teresa, queria agradecer, eu gostava de saudar as pessoas de fora que, entretanto, vieram, e designadamente ali os colegas de São Tomé, e outros de fora. Gostava de informar também que os nossos. Anny, desculpa, só uma coisa. Diga, A professora japonesa que está aqui é uma professora da Universidade Daiichi, em Nagoya. E muito bem. estão pessoas dos Açores também. Então, saudar os Açores, o Japão, São Tomé, acho que é um privilégio termos aqui estas pessoas, e se calhar outros que não sabemos, de outros sítios, e gostava de dizer que estes nossos contributos são publicados no Jornal de Letras. Gostava de deixar aqui um apelo para que comprem o Jornal de Letras. Não está fácil a vida do jornal e
digamos, um contributo importante para a cultura e também para a educação, e, portanto, fica aqui o desafio para comprarem e para nos ajudarem também a colaborar nesse jornal. Eu ia passar, se calhar, agora à Teresa, mas ficaram aqui muitas questões desafios não só dos jovens que já saíram da escola, não só para lidar com eles, mas a mim pessoalmente interessa muito perceber como é que nós podemos mexer na escola. O Joaquim Azevedo deixou aqui uma série de pontos também em que a escola, digamos que não facilita ou dificulta a vida dos jovens, mas será que nós acreditamos que podemos um dia mudar esta escola, ter mais projetos, como diz também o Joaquim, também o Adelino, ter mais, não serem os alunos que fazem, digamos, que têm que fazer a transição entre disciplinas, entre mundos tão diferentes, mas a própria escola assumir essas transições, como o Joaquim aqui bem falou, também do quarto para o quinto ano, mas também transições entre disciplinas. A escola está cheia de saltos, de transições, e isto há 50 anos. E o que é que nós podemos fazer? Deixo aqui também o desafio aos nossos dois convidados, mas também às outras pessoas, e passo à Teresa para moderar agora esta parte. Obrigada. Ora bom, compete-me moderar o que às tantas não vai ser moderável, mas não faz mal. Eu só ia pedir, depois destas duas belíssimas e ao mesmo tempo dramáticas apresentações, temos aqui os dois lados, eu ia pedir que, à medida que se quiserem inscrever, vão ao botãozinho lá embaixo e levantem a mão. É mais fácil porque automaticamente quem levanta a mão vai logo para fica número 1 nas janelinhas todas. Quem não souber ou não puder, ponha assim mesmo a mão em frente ao ecrã e faremos o possível para dar espaço a todos. Eu também teria comentários a fazer, mas não quero fazer. É preciso que os participantes, eventualmente, quem está em São Tomé ou no Japão, também falem e digam se isto faz eco em relação aos sistemas educativos em que trabalham. E pronto, alguma mão que se levante? Enquanto não se levanta nenhuma mão. Eu levantei a minha. Eu levantei a minha. E a sua, pronto. Eu levantei a minha, mas desculpa, não Teresa, há tens questão. que explicar em que botãozinho aqui de baixo é que se clica para pôr a mão. Está bem? Que é nas reações, ou o botão que diz reagir. E se abrirem esse botão, tem logo a possibilidade de levantar a mão e ficar assinalado. Está bem? Obrigada. Vá, Maria, somos todas e todos ouvidos. Ok, eu vou dizer umas coisas, em alguns casos divergentes, ok? E noutros, acho que ainda ninguém falou nelas. E não vai ser uma intervenção longa. É o seguinte, portanto, o tema desta tertúlia é a escola a partir dos excluídos. O verbo excluir. Desligaste, clica. Peço desculpa, falei tão bem ninguém ouviu. Agora já não me lembro. Ok, então o tema desta tertúlia é a escola a partir dos excluídos. Acho aqui esta expressão dos excluídos muito dura e não acredito, as escolas são diferentes, não acredito que alguma escola tenha vontade de excluir alguém.
Portanto, o que há uma inadaptação de alunos vindos de certos meios socioculturais e entram numa instituição que desconhecem e não percebem a utilidade da escola. Porque vivem num meio, provavelmente, em que o seu pai, mãe, vizinhos se desenrascam na vida, por vezes vivem num mundo um bocado à parte e não passaram também pela escola, por esta escola, e desenrascam-se, não é? E, portanto, há aqui uma visão de incompreensão da utilidade da escola. E eu acho que aí se tem que trabalhar. É evidente que há problemas familiares graves, às vezes, de abusos, como nós sabemos. Ora bem, isso tem que se detectar quando as crianças são mesmo pequeninas, nas creches, porque depois já em idades um bocado avançadas, eu acho que já é um bocadinho difícil de intervir. E, portanto, é isso que eu acho. E há um desfazamento entre os alunos e a escola e entre a comunidade e a escola, porque a comunidade, os pais, os vizinhos, os bairros, muitas vezes também não percebem para que é que aquela escola serve. E, portanto, eu acho que. E ainda, agora indo um bocadinho atrás, por falar em exclusão, muitas vezes esta situação toda acaba por resultar em que o próprio aluno, a própria família, não liga, também se exclui. Portanto, eu acho muito pesado dizer que os excluídos pela escola é muito pesado, porque realmente a escola é bastante útil. E aí aqui é que eu acho que é preciso fazer alguma coisa. O Adelino Calado disse uma coisa, falou que não se sabe o que a escola é, não é? Os alunos entram na escola e não sabem o que a escola é. Eu quero dizer que eu aqui, ontem ou anteontem, estive a ver uma escola, que é uma universidade, e fiquei, uau, não é portuguesa, ok? E pronto, tive uma conversa com um professor que veio a Portugal, é em Inglaterra, aqui há uns tempos, e depois ele inscreveu-me, eu pude ir ao site da universidade. Mas é assim, eu bem sei que as nossas escolas não são universidades, mas eu pensei assim, mas esta escola, esta universidade está a fazer uma coisa tão gira, porque é que todas as escolas não fazem isto? E o que é que a escola, essa universidade fez? Portanto, tem vários departamentos, é uma escola de artes, mas de artes, design, cinema, não sei o quê, e por cada departamento há um professor que faz um vídeo muito bom, sob o ponto de vista de design de comunicação e apelativo. Portanto, aí a escola mostra o que é através das redes sociais. Sim, das redes sociais, sei que estão nas redes sociais. E de uma forma tão digna e tão sedutora, eu pergunto porquê é que todas as escolas não fazem isto? Porque assim, antes de ir para a escola, os miúdos veem vídeos disto, reels, isto, aquilo e aquilo. Mas também tinham a oportunidade de ver vídeos curtos apelativos da escola sobre o que lá se faz, sobre o que a escola é, que conhecimentos se aprendem, que competências se desenvolvem, que utilidade é que esse desenvolvimento de competências e conhecimentos têm para a sociedade, não é só também para cada indivíduo, para a sociedade. Porque nós estamos a um nível de desenvolvimento de civilização enorme. Há centenas e séculos que a humanidade se desenvolve sob o ponto de vista científico, técnico, de todas as maneiras, e é preciso escola, não basta estar em casa a falar com os pais, é preciso escola, e é preciso dizer isto à comunidade escolar, aos alunos, à sociedade. Eu acho que falta isso, as pessoas entram na escola, num portão, e vão Já quase de portas chega, já abertas. chega. Obrigada, Maria. Nós vamos ter que interrompê-la, porque temos aqui mais inscrições. Temos um personagem que se chama Tudo bem. Utilizador. Ah, Sim, sou eu. É o Augusto Pascoal. Pascoal, pois, Sim. Pascoal. E tentei entrar com o meu computador e não consegui.
por causa da Câmara, não sei o que é que aconteceu. Muito obrigada pela oportunidade, e dizer que é um gosto ouvir o professor Joaquim Azevedo e a professora Adelina. Não há dúvida que sim, ainda bem que estão entre nós. Eu digo-vos que muitas vezes questiono-me, eu estou aposentado, e exerci algumas funções, fui diretor pedagógico de uma escola profissional durante muitos anos, e estive no ensino público também durante muitos anos, enfim. E comecei a minha atividade como professor numa escola que era frequentada, a 70% dos alunos eram do Casal Ventoso. Portanto, ainda bem que isto me aconteceu, porque do Casal Ventoso, e dos bairros à volta. Portanto, dos pequenos bairros, Sete Moinhos, Fonte Santa, portanto, era tudo por aqui, junto a Campo de Ourique. E isso foi fantástico, porque obrigou a escola a repensar tudo, não é? Isto foi, eu comecei em 1972 e logo ali nós perspectivámos uma intervenção diferente, e depois em 74, com a liberdade que tínhamos, ainda melhor. Julgo que chego ao fim da carreira com a vontade de reiniciar. É uma coisa curiosa, porque acho que está tudo por fazer ainda. E porque eu fui professor de matemática, adorei ser professor de matemática e ser professor, e abracei a carreira, nunca pensando ser professor na vida, curiosamente. E encontrei colegas fantásticos, sempre abertos ao desenvolvimento de projetos muito ricos do ponto de vista pedagógico. Eu julgo que é aqui que a coisa falha, não é? Portanto, dá a ideia, muitas vezes, que nós entramos numa escola onde a pedagogia ficou, como uma vez o professor Joaquim Azevedo referiu, numa conferência sobre o ensino profissional e sobre os alunos que estão no ensino público, no ensino profissional nas escolas públicas, que estão no quarto escuro da escola pública. E às vezes parece-me que a pedagogia está no quarto escuro da escola. Dói muito isto, porque tudo tem solução. Quer dizer, quem nos dera termos alunos com uma diversidade grande, com estas aparentes problemáticas, algumas não são aparentes, claro, mas precisam ser encaradas como está lá. Já agora uma experiência curiosa que tive também, 4 anos de voluntariado no estabelecimento prisional de Lisboa. Foi curiosíssimo trabalhar com presos onde nós éramos a janela para a liberdade, e onde a liberdade de aprender era muito grande. E tudo é feito para o aluno não aprender, muitas vezes. O que o aluno precisa é de condições para aprender. A aula pode ter 90 minutos, ou no meu tempo tinha 50 minutos e tinha 90 minutos, enfim, tinha o dobro, tinha 100 minutos. Isso era pouco. O que era importante aqui é que a aula tinha a mesma duração para todos os alunos. Os alunos tinham a sala de aula, era igual para todos. Eles é que eram diferentes, todos diferentes. E, portanto, não criar condições para que os alunos aproveitem aquele tempo pedagógico, aquele espaço, para, na sua diversidade, aprenderem o melhor que possam e apoiados tanto quanto possível por nós, é virar as costas à profissão docente. É achar que ela não serve para nada, quando serve para tudo. Portanto, era muito isto, era no fundo dizer que sim, acho que a pedagogia muitas vezes parece que não existe, parece que dói pensar nela, não é? Quando ela, afinal de contas, é a fonte de tudo e produz verdadeiros milagres em termos
desenvolvimento dos alunos na sala de aula, na escola, na vida. E quando digo na escola e na vida é assim mesmo, não é? Em todos os lados, na escola profissional, na escola pública, seja onde for, é a pedagogia, é o professor inteiro e não uma parte dele. E julgo que os professores precisam valorizar mais este aspecto importante da sua vida, porque quando nós chegamos a esta altura, em 2025, e olhamos para o que aconteceu no domingo passado, eu penso que nós também falhámos aí. Nós não desenvolvemos o sentido crítico dos nossos alunos. Não desenvolvemos a sua capacidade de participar na sociedade, na vida. Pronto, não queria dizer mais a não ser que adorei, e estou a adorar estar aqui convosco como utilizador. O Augusto Pascoal, para nós também é uma honra tê-lo aqui connosco. Nós sabemos o que tem feito pela educação, mas tenho várias inscrições, o que é muito bom. Vamos passar à Paula, e desculpem, é a altura de eu dizer, tentem fazer as inscrições, as vossas intervenções o mais breve possível, está bem? Este meu papel é chato, mas tem mesmo que ser feito por alguém. Lucília, estás tu? Não, agora perdi, estava outra pessoa antes de ti. Sim, sim, eu inscrevi-me logo, mas não Então sei vá pôr lá, ali a mãozinha, não sei. Pronto, só vá. muito rapidamente. É assim, às vezes é interessante ver a escola por o lado dos miúdos, digamos assim, que ainda não são excluídos e oxalá não viessem a ser. E uma vizinha, eu vivia na Costa da Caparica e uma vizinha lá de um bairro, uma miúda, um dia foi lá à casa e eu disse: então não vais à escola, andas aqui? Não, então porquê? Olha, porque tudo o que eu gostava era de aprender a ler. Então, e não aprendes porquê? Olha, eu ao princípio faltava muito. Porque eu queria ir brincar para a praia, não gostava nada daquilo e nem percebia muito bem o que é que estava lá a fazer. Por fim, cheguei ao fim do ano e chamaram-me a atenção e eu percebia e explicaram para que era aquilo, que aquilo, pronto, que eu tinha que fazer aquilo, sim, senhora. E então, agora, mas depois, no segundo ano que eu lá andei, já ninguém, não ensinavam a ler, já toda a gente teria aprendido a ler. E depois, por aí afora, nunca mais ninguém me ensinou a ler. E eu não conseguia aprender outras coisas, porque estava tudo escrito e eu não conseguia. Pronto, esta história, assim contada, tocou-me muito, porque realmente eu percebi que havia ali qualquer coisa que se tinha que ver do ponto de vista das pessoas. E aqui estava em causa mesmo a organização escolar, que nesse ano tinha acontecido uma coisa ótima, que foi a existência de fases em que a criança não reprova, passa do primeiro ano para o segundo ano, mas era preciso, acho eu, os professores terem aprendido o que é que se fazia nestes casos? Como é que não era passar para o segundo ano e dizer, eu já dei essa matéria. Pronto. Digamos que há aqui coisas da parte da organização escolar que, quer queiramos, quer não, vai criando dificuldades a alguns miúdos, não é? Ela, coitada, começar cedo, ela ia para a praia brincar, ela vivia num meio ali um bocado que não tinha. Pronto, já ir para a escola na data certa, e eu acho que isto talvez nos ajudasse a perceber que não é evidente e que se calhar acaba por ser a instituição escolar, na sua organização e no seu modo de responder a estes problemas, que vai excluindo, não é? Embora sejam eles que vão transportar a carga de excluído e que realmente incomoda, a mim também me incomoda, não é? Ah, pronto, e portanto tem que se ver toda essa instituição, tudo. Como é que se resolve esse problema? E isso tem que se ver não só a nível e não é a família, porque a família as famílias eram não letradas, as famílias não sabiam ler nem escrever, de modo que sabiam lá. E a miúda nem sabia muito bem o que era ler. Eu depois acabei por lhe ensinar num instantinho, que ela ia lá à minha casa, e eu, pá, em um mês ou dois a miúda sabia ler. Porque realmente a miúda
facto, não tinha nenhuma dificuldade, ela própria não sabia, não tinha era aprendido a ler, não é? Eu acho que isto às vezes ajuda-nos a pensar. Desculpa. Obrigada, Lucília. Eu passei à frente da Paula Pinto, que estava inscrita, faça o favor, e depois a seguir temos a Ana Artur ou algum colega de São Tomé e a Teresa de Jesus e o Sérgio. Vá lá. Obrigada. Eu queria, antes de mais, dar os parabéns pelos oradores que trouxeram, porque foram pessoas que realmente arregaçaram as mangas e pensaram diferente daquilo que estava instituído. E também dar os parabéns pelo nome que trazem aqui, porque a exclusão escolar existe e, ao contrário da primeira pessoa que teve a intervenção, eu realmente vejo-a todos os dias por parte da própria escola. E é importante olharmos para dentro e termos a coragem de olhar para dentro, porque aquilo que a escola costuma muito fazer é exatamente aquilo que o professor Joaquim Azevedo diz, que é olhar para os jovens que não conseguem, para as famílias que não acompanham, para as dificuldades que estão à volta. E olhar para dentro é um ato de coragem, mas é a única hipótese de nós conseguirmos fazer alguma coisa por estes excluídos para que sejam cada vez menos. E os excluídos não são só aqueles que fogem da escola porque a escola não responde, porque a escola não olha para eles. Também há aqueles que estão excluídos dentro da escola a passar despercebidos por toda a gente. E basicamente, não vou alongar, que já percebi que tem muita gente para falar, mas basicamente queria chamar a atenção para isto porque há realmente muitos. Nós todos, eu pertenço à Escola Segunda Oportunidade de Sintra e nós recebemos imensos pedidos de escolas para receber jovens que eles não querem receber, que eles não querem ter, portanto, realmente eles assumem que estão a excluir jovens que não dão jeito, ou porque a idade não está ao encontro daquela que é a idade dos miúdos que estão naquela altura, ou porque é um miúdo demasiado desafiante não dá jeito de ter dentro da sala de aula. E atenção, eu percebo todas as dificuldades que uma escola tem para lidar com este tipo de jovens e com as realidades que temos hoje em dia, que não são nada fáceis. Mas efetivamente que excluímos dentro das nossas escolas, excluímos. E era isto. Obrigada pelo tema e obrigada pelos oradores que nos trazem. Obrigada, Paula. Obrigada. Passo a palavra, vamos viajar até São Tomé. Ana Artur ou algum dos colegas professores que estão aí. Dadi, boa noite. Já, tá bom, tá bom. Boa noite. Eu Boa sou noite. Dadi, professora de francês do 9º ano, aqui em São Tomé. Ok. Eu fiquei bastante comovida e feliz. Antes, quero agradecer, né? É um privilégio para nós, todos aqui, participarmos. Eu fiquei um bocado feliz porque vi que quase tudo que o professor Joaquim Azevedo falou tem muito a ver com a nossa realidade. Quase tudo. Os problemas que fazem com que os alunos abandonem, problemas familiares, etc., nós temos tudo, tem tudo a ver. Fiquei também bastante interessada na parte que o professor disse que aqueles alunos que a escola não querem, aqueles alunos, eles são convencidos de que eles é que não querem a escola. Eu gostaria de saber em que sentido isso faz sentido e como é que nós podemos mudar isto. Obrigada pela sua intervenção. Fez aqui uma pergunta provocadora aos nossos oradores, mas vamos ainda reunir um conjunto de questões. Muito obrigada. Teresa de Jesus. Ora, Teresa Jesus. sim, muito boa tarde a todos. Eu já conheço o doutor Joaquim Azevedo dos trabalhos dele, já estive em vários sítios. Eu tenho uma grande experiência com 50 anos de docente e este tema realmente é interessante e é desafiador para os professores. Eu trabalhei muitos anos numa escola, a escola com alunos, os ditos alunos excluídos, os antigos chefes, todos esses alunos que tive sempre a preocupação de entrar em projetos com eles. Fiz muitos projetos,
sair da escola com os alunos para os levar para o centro tecnológico, onde eles ganhavam prémios. Em 2008, até 2010, tinham prémios. Eles ficavam todos contentes quando ganhavam um prémio em dinheiro. Portanto, estes alunos têm que ser tratados e têm que ser trabalhados muito para fora da escola, dentro, nos lares de idosos. Com eles acompanhei-os aos lares de idosos. Na disciplina de inglês, porque eles não gostavam do inglês, eles faziam receitas ou era do futebol, portanto, dava-se-lhe de outra forma. Portanto, conheço muito bem estas questões e estas questões são para ser trabalhadas mais individualmente ou em pequenos grupos e com muito trabalho e muita persistência. Concordo plenamente que realmente as escolas não os querem, as direções não querem os melhores, todos querem os melhores, mas têm que ser todos aceitos. Porque por isso é que a escola é para todos. É só isso que tinha a dizer. Obrigada, Teresa. Passamos agora a palavra ao Sérgio Nisa. Tem que tirar o... Tem que... Isso. Pronto. Bem, bem, eu queria começar por agradecer à equipa das inquietações. Continuam na aposta de nos inquietar, e ainda bem. Precisamos de muitos inquietadores, e o vosso trabalho é longo e muito variado. Pedia desculpa ao Adelino Calado eu não ir falar sobre o trabalho que se processa dentro de uma escola da segunda oportunidade, e agradecer-lhe as referências que fez a inspiração do movimento de escola moderna, me surpreendeu e lhe agradeço. Mas eu precisava de utilizar neste momento mais o artigo de Joaquim Azevedo, porque é um artigo raro, porque, como a professora de São Tomé disse, é comovente. Quer dizer, podermos ter uma pessoa que estudou tanto estes problemas e que os vive tão profundamente, assumir publicamente as coisas que ele bem sabe que a sociedade em geral repudia, e particularmente os profissionais da educação. Essa coragem, é claro, me comoveu. E porque me identifico muito com ela e até com o modo de expressar a análise que pode fazer ouvindo os excluídos. Excluídos de que se trata, efetivamente. Não vale a pena eufemismos acerca destas questões, porque as pessoas sofrem e é preciso olhar para o sofrimento dos outros. Para além de tudo aquilo que foi problemático na escola, o que nos aconteceu, sem que nós falemos disso, é que não temos escolas. Temos a retórica da escola e chamamos escola a uma coisa que o não é. A quem negaram a dimensão institucional de uma escola, ao agruparem escolas administrativamente e cultivarem ainda mais burocracia do que aquela que já tínhamos, e retirarem ainda mais liberdade aos professores.
para se tornarem meros funcionários, e até os coordenadores das escolas são apenas coordenadores, isto é, intermediários do diretor dos agrupamentos, que é uma figura da administração, não é uma figura pedagógica. Então, ao roubarmos isto, é o direito de termos uma escola e nos identificarmos com ela, de ter uma figura que, em vez de coordenar, se responsabilizar com os colegas cooperativamente pela realização da educação que nela se pode viver. Tudo depende da direção dos agrupamentos. Até a orientação pedagógica, a que não têm direito, porque os professores têm direito à autonomia para eleger os seus métodos, modelos pedagógicos, etc., como está previsto na legislação portuguesa. Nós temos agrupamentos de cerca de 1.500 a 1.600 alunos. Isto é impensável quando os agrupamentos roubam a identidade às escolas. Na Europa, a média é 500 alunos por escola. Porque é que nós, por uma coisa que é uma escola que chamamos de agrupamento, temos uma desmesura na frequência das escolas que permite cada vez menos a interação, a ligação emocional e afetiva entre uns e outros, a cooperação, que muitos chamam colaboração, mas como os empresários passaram a chamar aos trabalhadores colaboradores, nós em português não podemos chamar colaboradores a um trabalho de cooperação, não é? Provavelmente noutra língua isso é possível. Na nossa, de facto, os patrões apropriaram-se do conceito que era útil, e então praticamente em Portugal fala-se em colaboração entre professores e depois cooperação fica para a escola. Mas pronto, eu não posso falar mais disto. Era só para dizer que isto é um acréscimo às coisas espantosas que o Joaquim Azevedo nos disse. É claro que a professora de São Tomé foi sensível a uma coisa que é uma verdade pungente para quem vive muitos anos empenhado e que dá a vida para compreender a escola por dentro, que é coisa que agora começamos a perceber que há investigação e trabalho. E ouvir os alunos, que era coisa que não se ouvia, só se ouvia os professores, não é? E por aí adiante. Portanto, há coisas novas neste domínio, felizmente. E a senhora professora é sensível a uma coisa que acontece genericamente nas nossas escolas, que é aqueles que a escola não quer, porque não quer, não é? A escola, apesar da escola regular, obrigatória, oficial, é ainda muito classista. E, para não dizer outros nomes, poderiam parecer feios. E a escola faz crer às famílias, aos alunos, aos outros em geral, que são eles, os alunos, que não querem a escola. Isso aconteceu desde o século XVII, quando a escola se constituiu com o mesmo padrão cultural de agora, com as escolas dos pobres, da caridade, as escolas lassalianas.
há séculos. E o padrão cultural manteve-se. Não vos vou dar as características do padrão cultural, são as escolas, a gramática da escola, as escolas tradicionais. Bem, é muito importante que nos tenha dito que progressivamente as escolas vão desclassificando, que vão maltratando, marginalizando, etc., os seus alunos. Mas uma coisa é fantástica, é que queira, querido, adotar, para título do seu último fantoso livro, o modo de produção da exclusão escolar. Quem é que produz a exclusão escolar, se não as escolas? Quer dizer, se a exclusão é escolar das escolas. Quer dizer, nem podia ser de outra maneira, não é? Mas, quer dizer, e abrindo-nos o véu, e em várias circunstâncias, num texto tão curto, para os modos de produzir essa exclusão. Por exemplo, chamamos a atenção que é coisa que não se faz por receio de chocar, de magoar, de levantar novos obstáculos à comunicação, etc., ou por generosidade. Não se assume como um mal para a humanização, para a socialização dos alunos, a catalogação, a classificação, a desclassificação, o educar nessa perspectiva de criar grupos paralelos, naquela acessão de que as paralelas nunca se encontram, exceto no infinito dos matemáticos, mas, quer dizer, não se encontram. Quer dizer, e esses grupos classificados, por muito que se queira fazer, não é possível voltá-los a encontrar, não é? Foi o que aconteceu em França com as écoles de perfectionnement, logo nos primeiros anos do século XX. Os professores queixavam-se de que os alunos se portavam mal, etc., mas que eram inteligentes e podiam aprender. E então chamaram o Binet, o Simon, essas autoridades máximas do tempo, e eles criaram um instrumento para medir a sua inteligência, a sua adaptação ao conhecimento curricular, etc., etc. E o que aconteceu é que se criaram escolas paralelas para educar melhor aqueles aqueles sobre os quais os professores se queixavam. Mas vejam, o que aconteceu a seguir é que os professores, os mesmos professores, ao ter acontecido a criação legal das escolas de aperfeiçoamento daquelas pessoas, prometendo que depois de aperfeiçoadas voltavam à escola comum, os professores fizeram em Paris grandes movimentações, protestando contra o Ministério por lhes ter tirado os alunos melhores, não é?
mas que perturbavam, mas que eram os melhores. Então eles queriam que voltassem a devolver-lhe os alunos das classes de aperfeiçoamento. É claro, o que aconteceu é que nunca mais aperfeiçoaram ninguém, porque depois, no ciclo a seguir, se chamaram de orientação, classe de orientação. Pronto, quer dizer, e assim permaneceu essa fileira em paralelo. É que há uma mentalidade na escola, uma estrutura mental paralela que faz com que, quase inconscientemente, os professores, quando têm dificuldades, pedem que se lhe crie uma estrutura paralela para que não os incomode muito àqueles que pediram e que vão incomodar outros. Os outros, porém, já se aperceberam que as primeiras vítimas dessas escolas paralelas são os professores, porque são eles apontados como excluídos da própria escola. Pelo menos são tratados como tal no grupo dos professores. São tratados como professores à parte, como são tratados os professores de educação especial. Obviamente, todos nós sabemos, não o dizemos, porém, não é? Bem, isto a propósito da produção da exclusão. Mas a denúncia mais intrigante, mas igualmente tão lúcida, é a denúncia desta retórica, porque as ações se transformam em retórica, os programas de intervenção se transformam em retórica. E por isso me encanta esta intervenção escrita de que a escola inclusiva exclui, não é? E, portanto, Obrigada, quem Sérgio. se inquietou com as coisas anteriores, provavelmente também se deve ter inquietado com esta. E isto é uma verdade tremenda. Obrigado, Joaquim Azevedo. Obrigada, Sérgio. Foi um momento excepcional para mim e provavelmente traz inquietações pedagógicas. Obrigado. Obrigada. É sempre uma lição ouvir o Sérgio, pela profunda reflexão que tem sobre estas coisas. Mas tenho aqui alguém que se inscreveu, que se chama Dalila. Boa tarde a todos, muito obrigada. Eu estou muito feliz por estar a ouvir quem tanto li e por estar com a professora Lucília, de quem fui aluna. Quero deixar algumas inquietações que são minhas também. Eu trabalho em Alcobaça, temos um agrupamento com cerca de 3.000 alunos. A dimensão foi uma hecatombe quando aconteceu, foi mesmo uma hecatombe e ainda não recuperamos. Depois dizer que, de tudo o que foi aqui falado, a escola exclui, como disse o professor Sérgio, agora, os outros professores. Eu sou de arte, também me sinto excluída na escola, na maioria das escolas. Os professores de arte batem nos palmas quando precisam do espetáculo no final do ano, e venho trazer aqui a frialdade das nossas escolas e a frialdade da vida dos nossos alunos e a necessidade, entendo eu, de nós cultivarmos a estética, de nós trabalharmos com as artes, de nós usufruirmos de cultura, de valorizarmos a diversidade e a riqueza que ela traz. No meu município temos 47 nacionalidades nas escolas, e ainda que a exclusão já não é apenas a exclusão das famílias disfuncionais e dos pobrezinhos. Atualmente há muitos excluídos de famílias ditas típicas, normais, o que lhe quiserem chamar. Portanto, muito obrigada. Eu até escrevi aqui.
seres inquietados, seres inquietantes e seres inquietadores. Muito obrigada. Obrigada, Dalila. Não podíamos também perder a sua intervenção. Eu não tenho mais ninguém inscrito. Ou falhou-me alguma mão assim. Era o Adelino. A professora Lucília e o professor Sérgio têm a mão levantada. Mantiveram. Eu sei, eu conheço a Lucília, portanto a mão dela ficaria sempre levantada, Lucília. Desculpem a brincadeira. Mas se não tivermos mais inscrições, eu vou dar a palavra, porque já são horas de terminarmos esta tertúlia, mas vou dar a palavra aos nossos colegas que apresentaram o seu trabalho. Começo pelo Adelino e, se não se importarem, eu dou a palavra final ao Joaquim. Pode ser, Adelino? Pode, com certeza. Eu acho que era importante salientar aqui umas coisas. Eu fui professor também durante 50 anos e continuo a trabalhar agora depois de sair já há 6 anos. Mas há uma coisa que eu sei, é que escrevem-se muito bons artigos, existe muito boa legislação. Aliás, a nossa legislação pedagógica é se calhar a melhor legislação do mundo, mas é preciso lê-la, não é? É preciso lê-la e pô-la em prática. E há boas práticas, muito boas práticas no nosso país. Eu já visitei mais de 500 agrupamentos no país. E há muito boas práticas. Aquelas que são muito boas, pouco são divulgadas. Poucos sabemos o que é que se faz. As más e as coisas terríveis, elas vão aparecendo sempre. Mas é pena que isso aconteça, porque não basta só escrever os artigos, não basta só escrever os livros. É importante que a formação inicial dos professores, para além dessas leituras, seja feita em contexto. Que é para depois, quando chegarem à escola, os professores, ao fim de 3 anos de licenciatura ou de 5 com mestrado, não vão para a escola sem nunca lá ter estado. E depois o que é que acontece? Vão fazer aquilo que fizeram com eles há 20 ou 30 anos e isto está a ser perpetuado. Por outro lado, e a questão que foi colocada por 2 vezes pela Maria Moreira e eventualmente pela Lucília, é as pessoas não percebem a utilidade da escola. Se calhar é verdade, mas ninguém lhes explica. Dando um pequeno exemplo, os professores, quando vão a uma ação de formação, fazem sempre 3 perguntas. A primeira é: o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos trabalhar? É a primeira pergunta, para as pessoas lhes explicarem o que é que elas vão fazer. A seguir, perguntam-lhes como é que vão ser avaliadas. É a segunda pergunta. Querem saber como é que vão ser avaliadas. E a terceira é quantas vezes posso faltar. Mas isso os alunos não fazem. Mas, de facto, as 2 primeiras nós não fazemos aos alunos nem aos pais. É que a escola, há 20 anos, que são os pais dos nossos alunos atuais, era completamente diferente. Toda a gente sabia como é que funcionava. Neste momento, as pessoas não sabem. Eu vou a reuniões de pais e tenho ido a vários sítios. A semana passada estive nos Açores e um pai perguntou: professor, desculpe lá, explique-me lá o que é isso de avaliar por domínios. Não faço a mínima ideia o que é isso. Ou seja, é preciso explicar. Claro que tem que ser explicado. Há faculdades que têm muito dinheiro, há universidades que têm muito dinheiro e que fazem muito marketing e fazem vídeos e mandam para fora e põem nas aplicações. As escolas não têm esse dinheiro. Não tendo esse dinheiro, é preciso explicar aos alunos e aos pais. Para quê? Para que eles percebam o que é que a escola é neste momento, para que é que serve e como é que se vai desenvolver. E enquanto isto não for feito, nós não vamos conseguir ir a lado nenhum. Não vamos conseguir criar vínculos, não conseguimos passar às pessoas aquilo que é a continuidade do trabalho que é feito em casa e que deve ser a continuidade da escola, e só em conjunto é que se consegue trabalhar. Por exemplo, vou dar mais um exemplo, é muito fácil acabar com os telemóveis. Proíbe-se os telemóveis. Não vai resolver nada. Há escolas que já proibiram. Há escolas que até é preciso deixar o telemóvel à entrada. Pois, mas se calhar eles têm outro e acabam por utilizar o outro. Se calhar era muito mais importante ensinar a trabalhar de uma outra forma. Há escolas que experimentaram fazer. Há escolas onde isto está a resultar. Era bom que a gente partilhasse essas coisas. Era bom partilhar aquilo que são as boas metodologias, as boas estratégias e, eventualmente, os bons resultados que têm.
Claro que espero que esta desinquietação que a exclusão nos produz nos venha também orientar no sentido de procurar aquelas que já fazem algumas coisas diferentes e partilhá-las aqui assim. Obrigado. Obrigada, Adelino. Passamos então a palavra final ao nosso também mestre, Joaquim Azevedo. Não se ofenda, Joaquim, Sim, mas obrigado. és mesmo mestre. Obrigado, Teresa. Sim, pois apetecia-me agora comentar aqui muitas coisas e poder aprofundar até a partir da experiência, porque quando eu digo olhar a escola a partir dos excluídos, é porque de facto o nosso trabalho diário nestes últimos 12 anos é com os excluídos da escola, é esse trabalho que nós fazemos, é trabalhar com eles. E então o que eles são e como eles surgem, não é? Ajuda-nos a olhar, não é? De um outro ponto de vista, não é? Olhar a partir deles o que aconteceu na escola e, portanto, e eles falam-nos da escola e é desesperante, de facto, é uma coisa muito difícil. Ainda bem que não fui eu que usei, mas uso essa expressão dos maus tratos escolares, porque de facto essa é uma realidade que nós não podemos esquecer. Existe. Também queria começar por dizer há bocado que eu conheço escolas e entre estas escolas aqui à nossa volta, que estão aqui, conheço escolas onde não há abandono escolar, onde não há marginalização e, portanto, não há abandono. Portanto, há escolas que conseguem desenvolver dentro de si dinâmicas e também escolas que estão em situações de atender níveis socioeconómicos e contextos sociais muito diferentes deste. E, portanto, estes miúdos são adolescentes que vêm de muitas escolas, a maioria das quais de contextos socioeconómicos desfavoráveis. Gostava de dizer duas ou três coisas, desculpem, não vos tive muito tempo, mas por um lado essa questão da pedagogia, que o professor Augusto Pascoal também sublinhou, a pedagogia nós entendemos, essa é uma das conclusões. Eu tinha aqui uns slides a seguir para vos apresentar a pedagogia que nós desenvolvemos no Arco Maior. A pedagogia, nós dizemos que no Arco Maior a prioridade é a pedagogia, a segunda prioridade é a pedagogia e a terceira prioridade é a pedagogia. Nós temos professores e temos alunos e temos uma funcionária de limpeza em cada polo do Arco Maior. E recorremos a técnicos quando é preciso e eles vão fora a técnicos que os acompanham. Portanto, nós acreditamos na pedagogia. A pedagogia fez, já nestes 600 minutos que por aqui passaram, milagres espetaculares. Mas é a pedagogia. E a pedagogia não é uma caixinha fechada, é exatamente ao contrário, é um horizonte muito aberto que permite, se nós estivermos disponíveis para isso, e eu ouço mesmo muitas pessoas a dizer, eu já fiz tudo por esse miúdo e não consigo mais. Ora, isto dito por um professor é de uma prepotência, isto não é um pedagogo, não é? Como é que alguém pode dizer que já fez tudo por um? Fez tudo aquilo que sabe, que conhece. Se calhar há um mundo, um universo imenso de possibilidades de trabalhar com os alunos que o professor nunca ousou fazer. E, portanto, nós acreditamos muito nisso e investimos muito numa pedagogia que é encorajadora, não é? Que visa o encorajamento, a promoção de cada um, o conhecimento. Nós o que dizemos é o reconhecimento. Portanto, eles eram conhecidos por umas facetas e umas características. Nós temos que os reconhecer, que os voltar a conhecer e conhecê-los na sua identidade e, portanto, trazer ao de cima essas identidades que foram negadas, recalcadas. A escuta é outra característica fundamental. Nós temos uma máxima entre nós que é: se não escutas os alunos, não fales sobre eles. E nós temos imensos professores que, a partir de comportamentos disruptivos dos alunos, enunciam características do caráter deles, uma facilidade imensa, e que os desclassificam imediatamente. É preciso escutá-los. É preciso escutá-los. E nós passamos horas e horas e horas a escutar os miúdos.
porque não há outra maneira de ir buscar de fazer esse reconhecimento e ir buscar uma espécie de andaimes que podemos ajudar a colocar cada um dentro de si, porque são eles que têm que colocar os andaimes dentro deles para se erguerem na vida, não é? Para se reerguerem. Nós estamos ali para o apoio, para a promoção, para o encorajamento, mas eles têm que encontrar isso dentro deles, só assim é que eles rompem o ciclo de pobreza e de exclusão em que estão envolvidos. Depois a participação, damos-lhes muito tempo a participar. Temos assembleias semanais, eles definem regras, participam no currículo, na avaliação, na organização da vida escolar, nas visitas. Também saímos muito, como dizia uma professora há pouco, também saímos, organizamos. Eles precisam de perceber a cidade, eles vivem em meios muito fechados, não é? Os bairros, a vida urbana também está muito mal estruturada e muito segmentada nas cidades. Depois valorizamos muito a mesa comum, o estarmos juntos, fazermos as refeições juntos e almoçarmos juntos é muito importante. Depois a paciência e a persistência por parte dos adultos é muito importante. E por outro lado, nunca desistimos de nenhum destes miúdos, nunca. Às vezes eles faltam 3 meses, 6 meses, nós telefonamos-lhes todos os dias a ver o que é que se passa, porque nós queremos que a ponte se mantenha, não é? E muitas vezes estes miúdos vêm ter connosco ao fim de meses e dizem assim: poça, ligaram-me todos os dias, não dizem poça, dizem à maneira de Porto, ligaram-me todos os dias, mas portanto nós acreditamos mais neles do que eles próprios, e essa crença neles, mais do que eles, é fundamental para os estruturar, para os reerguer. E dizem: vocês nunca desistiram de mim, e portanto eu vou tentar, ora quem, já cá estou, vou tentar recomeçar, vou tentar participar. E portanto era só esta nota, que creio que de facto a escola exclui, é esse o nosso dia-a-dia. A escola não quer excluir, a escola não decide excluir. Eu disse que era um processo silencioso, despercebido. É raro os professores terem consciência de que, ao escreverem meia página de incapacidade dos alunos, estão a destruir o aluno, mas é preciso que isto se discuta, porque essas meias páginas de incapacidades dos alunos escrevem-se, continuam a escrever-se todos os dias, a dizer que os alunos têm capacidades e não as aproveitam, que não aproveitam as oportunidades que a escola cria, mas as oportunidades que a escola cria são as adequadas para esses alunos. Mas os alunos não aproveitam as capacidades e a escola não identifica uma capacidade dos alunos. Portanto, eu creio que não vos quero amassar mais, mas nós vivemos isto com muita intensidade e é um dia-a-dia muito duro e muito difícil. Parece que isto é tudo extraordinário, mas não, é muito difícil. E agradeço-vos o convite e queria mandar aqui um abraço à professora Kimiko do Japão, que ela também já nos visitou aqui no Porto. E obrigado. Bom, muito obrigada. É interessante porque quer o Adelino, quer o Joaquim, no fundo, sublinharam algo que eu acho que, pelo menos, para além de outras reflexões fundamentais, que é o escutar os alunos. Sem isso não há ponto de partida. Permitam só dizer que a pedagogia começa por escutar os alunos. De qualquer maneira, eu passo a palavra à Ana, para encerrar este debate, sublinhando: não deixem de comprar o Jornal de Letras, nós precisamos de manter vivo este farol da nossa cultura e da nossa educação. E pronto, Ani. Eu tenho pouco mais para dizer, excepto que foi fantástico, estamos imenso de vos ter cá, e não só os nossos convidados, como os outros participantes, os e as participantes, acho que trouxeram aqui questões muito importantes. Eu acho que não sei como é que este país se devia organizar, mas para conhecer melhor o que se passa na escola. Aquele silêncio, aquele desconhecido, aquilo em que
os professores não querem excluir, a escola não quer excluir, a escola, os professores fazem o que podem, mas é preciso ser capaz de analisar as práticas. Aquilo que o Joaquim Azevedo fez, aquela análise das práticas de exclusão, mas também aqui as palavras do Sérgio Nisa sobre a pedagogia, a organização, é fundamental. Ficou aqui uma questão que eu acho que fica para nós, que é da dimensão das escolas. Não se tem falado muito nisto, mas foi aqui colocada a questão da dimensão. Eu acho que isto se calhar tem que... O Joaquim também falou na questão das transições, e depois esta questão imensa da diversidade que nós temos agora, de repente, esta diversidade imensa à qual não sabemos ainda dar respostas. E pronto, eu queria mesmo agradecer a todos os que estão fora, os que estão aqui, os colegas. Muito obrigada a todos e obrigada, Teresa, também pela ajuda aqui. Muito obrigada. Até à próxima. Até à próxima. Apareçam sempre. Obrigada. 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 Vamos continuar a ir a fundo nisto. Obrigado. Obrigada.